Vonesp, 2023, Supervisor Pedagógico, Univesp, Engenharia de Computação e áreas afins. A camada de enlace de dados tem diversas funções, entre as quais: a. Oferecer transporte de dados de um processo em uma máquina de origem a um processo em uma máquina de destino com um nível de confiabilidade desejado, independentemente das redes físicas em uso no momento. b. Conhecer a topologia da rede e escolher os caminhos para a transmissão dos dados. c. Escolher rotas que evitem sobrecarregar algumas das linhas de comunicação e roteadores. d. Lidar com erros de transmissão. E. Tratar situações como quando a origem e o destino estão em redes diferentes. A. Errado. Oferecer o transporte de dados de um processo fim a fim é uma função da camada de transporte, não da camada de enlace de dados. Segundo Love, Doug. A camada de transporte é a camada onde você encontrará dois dos protocolos de rede mais conhecidos, TCP, normalmente emparelhado com IP, e SPX, normalmente emparelhado com IPX. Como o próprio nome indica, a camada de transporte preocupa-se com o transporte de informações de um computador para outro. O principal objetivo da camada de transporte é garantir que os pacotes sejam transportados de forma confiável e sem erros. A camada de transporte realiza essa tarefa estabelecendo conexões entre dispositivos de rede, confirmando o recebimento de pacotes e reenviando pacotes que não foram recebidos ou que estão corrompidos quando chegam. b. Errado. Conhecer a topologia da rede e escolher os caminhos é uma função exercida pela camada de rede, responsável pelo roteamento de pacotes na rede. A função da camada de rede envolve o gerenciamento do protocolo IP, incluindo a atribuição de endereços IP, sejam eles endereços públicos ou privados, através de versões como IPv4 e IPv6. Além disso, essa camada proporciona as ferramentas essenciais para conectar dispositivos localizados em redes distintas, recorrendo a protocolos como RIP, OSPF e BGP para realizar essa tarefa. Conforme Love, Doug. A camada de rede é onde os dados são endereçados, empacotados e roteados entre redes. Vários protocolos importantes da internet operam na camada de rede. Protocolo de internet, IP é um protocolo roteável que usa endereços IP para entregar pacotes a dispositivos de rede. O IP é um protocolo intencionalmente não confiável, por isso não garante a entrega de informações. Protocolo de resolução de endereço, ARP resolve endereços IP e endereços MAC de hardware, que identificam exclusivamente dispositivos de hardware. Internet Control Message Protocol, ICMP envia e recebe mensagens de diagnóstico. ICMP é a base do onipresente comando ping. C. Errado. Como mencionado, a função de selecionar rotas, caminhos, na rede é uma responsabilidade da camada de rede, que garante a eficiência e a confiabilidade da comunicação de dados. Os protocolos de roteamento como BGP, Border Gateway Protocol, e OSPF, Open Shortest Path First, são exemplos de mecanismos utilizados nessa camada para essa finalidade. Eles ajudam a determinar as melhores rotas para a transmissão de dados entre diferentes redes, com o objetivo de otimizar o uso dos recursos da rede e evitar congestionamentos. De acordo com Love, Doug. O roteamento entra em ação quando um computador em uma rede precisa enviar um pacote para um computador em outra rede. Nesse caso, um dispositivo chamado roteador é usado para encaminhar o pacote para a rede de destino. Em alguns casos, um pacote pode realmente ter que viajar através de diversas redes intermediárias para chegar à sua rede de destino final. D. Correto. A camada de enlace de dados é a segunda na estrutura OSI e é responsável por encapsular pacotes em quadros, frames, de dados. Cada quadro recebe um cabeçalho e um trailer, onde o cabeçalho inclui tipicamente o endereço MAC de quem envia e de quem recebe, além de detalhes para o controle de erros, como o campo de verificação de redundância cíclica, CRC. O CRC é uma sequência de bits utilizada para detectar alterações acidentais nos dados durante a transmissão. Ao receber um quadro, o dispositivo verifica se o CRC calculado corresponde ao que está incluído no quadro. Se houver uma discrepância, isso indica que ocorreu um erro durante a transmissão. Além disso, a camada utiliza o endereço MAC para identificar dispositivos individualmente na rede, utilizando um endereço físico único,
e desempenham um papel na definição de como esses dispositivos acessam o meio físico de transmissão. O protocolo Ethernet é comumente empregado nesta camada para assegurar uma comunicação eficaz e controlar o acesso ao meio de transmissão, utilizando o endereço MAC para administrar as conexões na rede. Segundo Love, Doug, fornece endereços MAC para identificar exclusivamente os nós da rede e um meio para que os dados sejam enviados pela camada física na forma de pacotes. Bridges e switch são dispositivos da camada 2. A camada de enlace de dados é a camada mais baixa na qual o significado é atribuído aos bits transmitidos pela rede. Os protocolos de enlace de dados tratam de coisas como o tamanho de cada pacote de dados a ser enviado, um meio de endereçar cada pacote para que ele seja entregue ao destinatário pretendido e uma forma de garantir que dois ou mais nós não tentem transmitir dados na rede ao mesmo tempo. A camada de enlace de dados também fornece detecção e correção básica de erros para garantir que os dados enviados sejam iguais aos dados recebidos. Se ocorrer um erro incorrigível, o padrão de enlace de dados deve especificar como o nó deve ser informado do erro para que possa retransmitir os dados. Na camada de enlace de dados, cada dispositivo na rede possui um endereço conhecido como endereço Media Access Control ou endereço MAC. Na verdade, esse endereço é conectado a todos os dispositivos de rede pelo fabricante. Os endereços MAC são únicos, não existem dois dispositivos de rede fabricados por qualquer fabricante em qualquer lugar do mundo que possam ter o mesmo endereço MAC. Errado. A comunicação entre redes distintas é finalidade da camada de rede, que lida com o roteamento dos pacotes entre diferentes redes. Gabarito, letra D. IDECAN, 2023, Perito Criminalístico, COGERP Sergipe. Pedro está em uma reunião técnica de TI. João, colega de Pedro, afirma: precisamos avaliar melhor o funcionamento da camada do modelo de referência OSI responsável por estabelecer, gerenciar e encerrar conexões entre dispositivos em uma rede. A camada em questão é A. De aplicação. B. De transporte. C. De rede. D. De enlace de dados. I. Física. A. De aplicação. Errado. A camada de aplicação atua como interface para os programas, sendo a mais próxima em relação à interação com os usuários. Protocolos como DNS, que converte URLs em seus correspondentes endereços IP, SMTP, que atua na transmissão de e-mails, FTP, para movimentação de arquivos, bem como HTTP e Telnet, atuam nessa camada. B. De transporte. Correto. A camada de transporte tem como função gerenciar as conexões ponto a ponto. Utilizar-se de protocolos como o TCP, que garante confiabilidade, e o UDP, tido como não seguro, para direcionar o tráfego de dados e assegurar a integridade destes por meio de ferramentas como cálculo de checksum, confirmações de recebimento e tempo de espera, conforme o protocolo utilizado. Desse modo, essa camada se ocupa da movimentação de informações e da monitoração de sua confiabilidade, controlando o fluxo e correções necessárias na conexão fim a fim. C. De rede. Errado. A camada de conexão é encarregada de administrar o protocolo IP, que habilita a atribuição de endereços lógicos públicos e privados por meio de IPv4 e IPv6. Adicionalmente, ela oferece as ferramentas essenciais para a ligação entre aparelhos situados em distintas redes, utilizando protocolos como RIP, Protocolo de Informação de Roteamento, OSPF, Caminho Aberto Mais Curto Primeiro, e BGP, Protocolo de Porta de Fronteira. Logo, não permite ou realiza as conexões de forma direta, mas fornece os meios para o endereçamento. D. De enlace de dados. Errado. A camada de ligação é responsável por reconhecer os dispositivos em uma rede através de um endereço físico único atribuído a cada aparelho, denominado MAC Address, controle de acesso ao meio. Tal endereço não só diferencia cada equipamento, como também gerencia o acesso ao ambiente físico onde se localiza. Neste nível, o protocolo Ethernet é empregado para facilitar a comunicação e regular o acesso ao meio de transmissão com fio, utilizando-se do MAC para distinguir e administrar as conexões da rede. I. Física. Errado.
A camada física é responsável pelos detalhes físicos do meio de comunicação, incluindo cabos e equipamentos, bem como seu comportamento e interpretação elétrica, mecânica e ótica. Gabarito, letra B. Legale, 2023, analista de Defensoria Pública, DPE Pará, analista de TI, rede de computadores. São camadas da pilha de protocolos da Internet, 5 camadas, exceto a. Aplicação. B. Seção. C. Rede. D. Enlace. E. Transporte. A tabela abaixo apresenta o modelo de arquitetura de redes de 5 camadas, também é conhecido como modelo híbrido, sendo junção do TCP/IP, 4 camadas, e OSI, 7 camadas, e os principais protocolos de cada camada. Observe que a camada de seção não faz parte deste modelo, sendo presente apenas no modelo OSI, de 7 camadas. Portanto, a letra B é a alternativa correta. Fundatec, 2023, professor do ensino básico, técnico e tecnológico, IFC, informática, programação de sistemas e programação web. A arquitetura de redes TCP/IP é disposta em 4 camadas. Quais são elas? A. Transporte, comunicação, física e rede. B. Aplicação, comunicação, IP e rede. C. Comunicação, transporte, enlace e rede. D. Aplicação, transporte, internet e enlace. E. Sistemas, transporte, comunicação e rede. A. Transporte, comunicação, física e rede. Errado. O TCP/IP define um conjunto de camadas responsáveis por implementar regras e protocolos que auxiliam na comunicação. No entanto, a comunicação não é uma camada da arquitetura, mas uma de suas finalidades. B. Aplicação, comunicação, IP e rede. Errado. Como citado, comunicação não é uma camada do modelo de referência TCP/IP. Além disso, o IP não é de suas camadas, mas sim um protocolo utilizado pela camada de acesso à rede, também chamada de camada de internet, que equivale à camada de rede do modelo OSI. Esse protocolo permite o endereçamento lógico dos dispositivos e auxilia no roteamento de pacote entre as redes, sendo essencial no transporte de dados dessa arquitetura. C. Comunicação, transporte, enlace e rede. Errado. Como citado, comunicação não é uma camada do modelo de referência TCP/IP. Além disso, cabe destacar que alguns autores denominam a camada de rede na arquitetura TCP/IP como sinônimo da camada de enlace, também chamada de camada de acesso à rede. Ou seja, alguns autores formulam a arquitetura da seguinte forma: D. Aplicação, transporte, internet e enlace. Correto. As camadas de aplicação, transporte, internet e enlace são camadas da arquitetura TCP/IP. Suas funções podem ser definidas da seguinte maneira: camada de enlace, também chamada de camada de link de dados, acesso à rede ou interface de rede. Primeira camada, equivalente à junção das camadas física e de enlace do modelo OSI, onde atua com os aspectos físicos da comunicação, como a transmissão de bits no meio físico, por exemplo, cabo Ethernet, Wi-Fi. Camada de internet, também chamada de camada de interredes, responsável por endereçar os dispositivos com um identificador lógico e auxiliar o roteamento de pacotes através do protocolo IP, Internet Protocol. Camada de transporte, realiza a comunicação fim a fim através de segmentos que transportam os pacotes. Implementa protocolos orientados à conexão, tal como o TCP, Transmission Control Protocol, ou não orientados, como o UDP, User Datagram Protocol. A depender do protocolo, pode realizar a garantia de entrega e controle de erros e fluxo, TCP, ou não, UDP. Camada de aplicação, fornece os serviços aplicações no nível mais alto, próximo do usuário, tal como os protocolos utilizados no envio de e-mail, SMTP, transferência de arquivos, FTP, acesso a servidores web, HTTP, entre outros. E. Sistemas, transporte, comunicação e rede. Errado. Sistemas, comunicação não são camadas. Além disso, como citado anteriormente, a camada de rede pode ser considerada como pertencente à arquitetura conforme alguns autores para referir a camada de enlace.
Gabarito, letra D. Legale, 2023, Analista de Defensoria Pública, DPE Pará, Analista de Rede de Computadores. São protocolos da camada de aplicação, exceto A. POP3, B. IMAP, C. DNS, D. ICMP e FTP. Dos protocolos citados, o único que não pertence à camada de aplicação é o ICMP. O ICMP, na verdade, pertence à camada de rede. A tabela abaixo mostra os principais protocolos divididos por camada, considerando a arquitetura TCP/IP. Portanto, a letra D, ICMP, é a alternativa correta. COPEV, UFAL, 2023, Técnico de Tecnologia da Informação, Instituto Federal de Alagoas. A grande popularização da internet e de suas tecnologias em redes privadas, intranets, tornam evidente a importância da arquitetura TCP/IP, utilizada na comunicação entre dispositivos dessas redes. Relacione as camadas da arquitetura TCP/IP às definições dadas. Primeira. Aplicação. Segunda. Enlace. Terceira. Transporte. Quarta. Acesso à rede. Quinta. Dados. A. Reúne os protocolos com função de transporte de dados fim a fim, UDP e TCP. B. Responsável pela comunicação entre máquinas por meio do protocolo IP. Outros protocolos também podem ser utilizados, tais como ICMP e IGMP. C. Responsável pelo mapeamento entre um endereço de identificação do nível de rede para um endereço físico ou lógico. Os protocolos deste nível possibilitam, por exemplo, a utilização do endereço físico, MAC address, para distinguir uma máquina da outra. D. Apesar de a rede de computadores ter o propósito final de trafegar dados, a arquitetura TCP/IP não possui esse tipo de camada representada em sua topologia. E reúne os protocolos dos serviços de comunicação, sejam eles básicos ou para finalidades específicas. Exemplos de protocolos básicos: DCHP e DNS. Exemplos de protocolos para finalidades específicas: HTTP, SMTP, IMAP, Telnet, etc. Assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta. A. Primeira B, segunda C, terceira A, quarta E, quinta D. B. Primeira B, segunda D, terceira C, quarta A, quinta E. C. Primeira C, segunda A, terceira D, quarta E, quinta B. D. Primeira E, segunda B, terceira C, quarta D, quinta A. E, IE, 2C, 3A, 4B, VD. Primeira. Aplicação. E a camada de aplicação é a camada mais elevada no modelo de referência TCP/IP, quarta camada, e no modelo OSI, sétima camada. Sua principal função é fornecer serviços de comunicação para os aplicativos de software. Ela é responsável por facilitar a interação entre os aplicativos e a rede, permitindo o envio e recebimento de dados. Assim, reúne os protocolos dos serviços de comunicação, sejam eles básicos ou para finalidades específicas. Exemplo: Hypertext Transfer Protocol, acesso cliente-servidor para transferência de páginas web. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, fornece envio de e-mails. FTP, File Transfer Protocol, transferência, envio e recebimento de arquivos. E DNS, Domain Name System, resolução tradução de nomes de domínio e endereços IP. Segunda. Enlace. C. O modelo TCP/IP faz a abstração de algumas camadas em relação ao modelo OSI. Dessa maneira, alguns autores definem a arquitetura TCP/IP em 4 ou 5 camadas. No entanto, embora mencione explicitamente modelo de 5 camadas, ou não, modelo padrão de 4 camadas, a arquitetura TCP/IP utiliza as funções do enlace no TCP/IP para garantir a transmissão de dados no link físico. Além disso, é encarregada de estabelecer a correspondência, mapeamento entre um endereço de identificação de nível de rede e um endereço físico, MAC address, ou lógico, IP. Terceira. Transporte. A.
A camada de transporte visa controlar a transmissão de dados realizando a divisão dos dados em unidades conhecidas como segmentos, identificados com o endereço de destino e encaminhados adequadamente fim a fim. Os protocolos mais comuns utilizados nessa camada são o TCP, que fornece um serviço de entrega de pacotes confiável, e o UDP, que é um protocolo sem conexão e não garante a entrega dos pacotes. Logo, reúne os protocolos com função de transporte de dados fim a fim, UDP e TCP. Quarta. Acesso à rede. B. A camada de acesso à rede, também conhecida como camada de internet, possui a função de encaminhar os pacotes de dados entre os dispositivos conectados em uma rede, utilizando um sistema de endereçamento lógico baseado no protocolo IP. Além disso, implementa diversos protocolos baseados no IP, tal como o ICMP, Protocolo de Mensagens de Controle da Internet, e IGMP, Protocolo de Gerenciamento de Grupos da Internet. Quinta, dados. D. Não há camada de dados na arquitetura TCP/IP. Portanto, a alternativa que apresenta a correspondência correta é gabarito, letra I. Avança Spam, 2023, Analista, Prefeitura Americana, Administração de Dados. O modelo TCP/IP foi desenvolvido pelo DoD, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, com o objetivo de criar uma rede tolerante a falhas, onde, por exemplo, caso uma bomba caísse em um quartel-general, a comunicação não seria interrompida. Quantas camadas possui o modelo TCP/IP? A. 2. B. 5. C. 7. D. 4. E. 3. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, DoD, foi o responsável pelo desenvolvimento do modelo TCP/IP, com o objetivo de criar uma rede capaz de resistir a falhas e assegurar a comunicação mesmo em circunstâncias de emergência ou batalha. Segundo Peterson e Davi, 2011. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, DoD, iniciou a pesquisa que levou ao desenvolvimento dos protocolos TCP/IP. Em particular, a ARPA, Advanced Research Projects Agency, do DoD patrocinou o desenvolvimento de uma rede de computadores chamada ARPANE, que serviu como a base para o desenvolvimento desses protocolos. O objetivo era desenvolver uma rede que fosse robusta em face de falhas de grandes partes da rede. Esse modelo possui 4 camadas. São elas: 4. Aplicação, camada de interação do usuário que inclui todos os processos de alto nível, como protocolos utilizados para navegação web, EIS, HTTP, HTTPS, envio e recebimento de e-mail, SMTP, POP, IMAP, entre outros. 3. Transporte, camada responsável por fornecer comunicação host a host, com comunicação com ou sem orientação à comunicação. Implementa os protocolos como o TCP, Transmission Control Protocol, e o UDP, User Datagram Protocol. 2. Internet ou rede, camada onde o IP, Internet Protocol, é utilizado para endereçamento, empacotamento e roteamento de dados na rede. 1. Interface de rede, física ou acesso ao meio, camada responsável pela interface física com a rede, incluindo a operação do hardware e o meio de transmissão de dados. Logo, o modelo TCP/IP padrão possui 4 camadas. Gabarito, letra D. Fundatec, 2023, técnico, IFAR, Tecnologia da Informação. São camadas do modelo de referência TCP/IP, exceto A. Transporte. B. Aplicação. C. Enlace. D. Comunicação. E. Internet. O modelo de referência TCP/IP é composto por 4 camadas, segundo a literatura tradicional, principais, cada uma com funções específicas. Vamos analisar cada alternativa. A. Transporte, correto. O transporte é uma das camadas do modelo TCP/IP. Ele é responsável por garantir a transferência confiável de dados entre os dispositivos de origem e destino, utilizando os protocolos TCP, Protocolo de Controle de Transmissão, e UDP, Protocolo de Datagrama de Usuário. B. Aplicação, correto. A camada de aplicação é a camada mais alta do modelo TCP/IP e inclui os protocolos que lidam diretamente com as necessidades dos aplicativos, como HTTP,
SMTP, FTP, DNS, entre outros. C. Enlace, correto. A camada de enlace é responsável por lidar com a comunicação entre dispositivos conectados localmente em uma rede. Isso envolve o acesso físico à rede, o endereçamento de hardware, como endereços MAC, e a detecção de erros. D. Comunicação, incorreto. Não existe uma camada chamada comunicação no modelo de referência TCP/IP. Portanto, essa alternativa é a resposta correta para exceto. I. Internet, correto. A camada da internet, ou interrede, é responsável por encaminhar pacotes de dados através de redes diferentes, possibilitando a comunicação entre diferentes redes. Nessa camada, ocorre o roteamento de pacotes. Portanto, a alternativa correta é a letra D, comunicação, pois não faz parte do modelo de referência TCP/IP. As outras quatro alternativas, A, B, C e, são camadas presentes no modelo. Gabarito, letra D. Direns Aeronáutica, 2023, Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento, EAR, Informática EAGS 2024. Relacione as colunas quanto aos protocolos e suas respectivas camadas no modelo de referência TCP/IP. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Observação: os números podem ser usados mais de uma vez. 1. Transporte. 2. Aplicação. 3. Enlace. HTTP. SMTP. UDP. TCP. DSL. A. 32132. B. 23311. C. 22113. D. 31223. Vamos associar os protocolos às suas respectivas camadas no modelo de referência TCP/IP. HTTP, protocolo de transferência de hipertexto usado para acessar páginas da web. É um protocolo da camada de aplicação. SMTP, protocolo de transferência de e-mail usado para enviar e receber e-mails. É um protocolo da camada de aplicação. UDP, protocolo de datagrama do usuário, um protocolo de transporte que oferece serviços de entrega de dados não confiável e sem conexão. TCP, protocolo de controle de transmissão, um protocolo de transporte que oferece serviços de entrega de dados confiável e com conexão. DSL, Digital Subscriber Line, uma tecnologia de comunicação usada para fornecer conexão de internet de alta velocidade por meio das linhas telefônicas. É uma tecnologia de enlace. Agora, vamos verificar a sequência correta. HTTP é da camada de aplicação. SMTP é da camada de aplicação. UDP é da camada de transporte. TCP é da camada de transporte. DSL é da camada de enlace. A sequência correta é 22113. Portanto, a alternativa correta é a letra C, 22113.